Se você está interessado em participar da criação desse jogo de cartas, é muito importante que você veja esse vídeo até o final. Esse jogo de cartas não é um jogo programado, porém ele será criado 100% com a sua ajuda. E nesse vídeo eu vou te mostrar como esse jogo funciona, no caso as regras básicas dele. Esse aqui é o campo de batalha do jogo, né, bem simplesinho, já que não é um jogo programado, eu tenho que me virar nos 30, né, e o objetivo do jogo é simplesmente eliminar a vida do oponente, a vida do jogador. Temos aqui o Gabriel e o Enzo, ambos tendo a mesma quantidade de vida. E para você eliminar os pontos de vida do Gabriel ou do Enzo, você vai ter que fazer ele ficar sem nenhuma carta no campo, para poder a sua carta bater nesse espaço vazio, que no caso vai ser na vida do Gabriel, na vida do Enzo, né? E a segunda opção é o seguinte, que todas as cartas do baralho do Enzo ou do Gabriel acabarem, simplesmente a partida acaba com a pessoa que tava com menos vida. Quem ficou com menos vida quando as cartas acabaram, eu acho que vai ser meio difícil das cartas acabarem, mas quem tiver menos vida vai ser eliminado. Todos os decks têm habilidades únicas que combinam entre si. É permitido misturar cartas de outros universos, porém algumas regras são restritas. Normalmente o limite de cartas de um jogador é de 25, mas esse valor pode mudar dependendo da comunidade. Em um deck existem 4 variações de cartas. A primeira variação de carta é a carta de criatura. Ela pode possuir habilidades especiais ou não. Aqui em cima temos o nome da carta, aqui no meio temos a ilustração da carta, que isso sim, a ilustração, o desenho pode ser criado por vocês. E aqui nesse espaço temos a informação da habilidade dela. Pode ser uma habilidade passiva ou uma habilidade ativa. As habilidades ativas geralmente vão utilizar fragmentos. Daqui a pouco eu vou explicar o que são os fragmentos. Aqui embaixo temos os pontos de vida e os pontos de ataque da carta. A segunda variação de cartas são as cartas de fragmentos. A quantidade de cartas de fragmento depende muito do deck. Por exemplo, aqui no deck medieval temos a moeda de prata, rubi e o cálice de ouro. Cada carta tem um valor de fragmento específico, e esse valor é como se fosse uma moeda em campo de batalha. Algumas cartas utilizam essas moedas para poder usar habilidades, e é apenas isso. Essa carta não possui dano, não possui vida, ela possui apenas um valor como moeda. A terceira variação de carta é a carta mágica. Ela é um tipo de carta que vai ter algum tipo de efeito instantâneo. Por exemplo, aqui temos a poção de cura. Ela cura 30 de vida de uma carta aliada. Aqui em cima temos o nome, aqui no meio temos a ilustração e aqui temos a habilidade da carta em si. E a última carta é a carta de campo. A carta de campo é a única carta que tem um espaço único no campo. Aqui em cima temos o nome da carta, aqui no meio temos a ilustração da carta e aqui temos a habilidade da carta. Geralmente as cartas de campo não possuem dano de ataque, e sim apenas vida. Agora deixa eu explicar para você como que começa as partidas. No começo de jogo, os dois jogadores começam comprando 3 cartas. Porém, para poder facilitar a vida dos dois lados, cada jogador pode garantir na sua mão uma carta específica. Essas 3 cartas vão ser compradas automaticamente, porém, um jogador pode pegar uma carta da sua escolha do seu deck e deixá-la na sua mão. Isso facilita muito a criação de estratégias. Para definir quem vai começar o jogo, é jogado no cara ou coroa. Depois do cara ou coroa, o jogador que perdeu vai começar no modo de defesa, colocando as cartas apenas para defender. Depois da fase de defesa do jogador, o jogador que ganhou no cara ou coroa vai começar atacando. Então ele pode colocar as suas cartas em campo e pode começar atacando o inimigo. A partir desse ponto, os jogadores possuem 4 ações por turno. E o que são as ações? O que gasta ações? Uma coisa muito importante, colocar uma criatura em campo não gasta ação. Isso é muito importante de saber. Comprar uma carta gasta uma ação. Atacar com uma carta gasta uma ação. Usar a habilidade de uma carta gasta uma ação. Usar uma habilidade mágica gasta uma ação. E por último, colocar uma carta de campo no campo gasta uma ação. E lembrando que essa quantidade de ações pode variar com a vontade da comunidade. Se tiver muito pouco, a gente aumenta, e se tiver muito, a gente abaixa. Mais uma vez, lembrando que é um jogo criado com a comunidade do canal e do servidor do Discord, então muitas regras podem mudar com o tempo. Nesse projeto, você pode tanto participar assistindo os vídeos e competições, ou você pode entrar de cabeça nesse projeto, ajudando na criação das cartas. Caso você esteja interessado, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e dá uma olhadinha lá no nosso servidor do Discord. E é lá que toda a magia acontece, toda a criação de carta acontece. E caso tenha alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no Digas Card.